Olá, boa tarde, pessoal. Vamos começar mais uma aula de artes. Hoje nós vamos utilizar o nosso livro, então sigam as orientações que segue aqui no cabeçalho dessa atividade. É importante, pessoal, que vocês acompanhem no livro, que vocês façam ou online, ou no caderno, ou numa folha impressa, ou até mesmo no próprio livro de vocês. Bom, vocês estão lembrados do chocalho que nós fizemos na sala? Pois é, eles estão lá guardadinho para quando nós retornarmos. Nós tínhamos muitos planos, né? E também as máscaras que vocês fizeram esses dias com os pais de vocês. Todos esses artefatos fazem parte, né, de artefatos que também eram construídos pelos maias da arte pré-colombiana. Então, vocês já devem ter ouvido falar dos maias, dos astecas e dos incas. Esses povos, eles habitavam algumas partes do continente americano há centenas de anos, antes da chegada dos colonizadores espanhóis. Os maias e os astecas viviam nas áreas que hoje pertencem aos países México e Guatemala. Já os incas, eles moravam em uma grande área que abrange parte de vários países. Uns deles, gente, muitos vizinhos aqui nosso, tá? Como Equador, Peru, Bolívia, Argentina, Chile e Colômbia. A arte dessas civilizações é conhecida como pré-colombiana. Isso porque esses povos viviam na América antes da chegada do governador Cristóvão Colombo a esse continente. Por isso, pré-colombiana, antes de Colombo. Quem quiser dar uma olhadinha no mapa, acessa aí o mapa, né? O mapa mundi, que tem ali os continentes, vocês vão conseguir ver o continente americano todo na sua amplitude e também os países, quem são vizinhos do Brasil, as nossas proximidades. Aqui nessa página, podem ficar à vontade depois, ler a legenda, são artefatos que ainda estão em museus, né? Que são guardados para que contar um pouquinho da história de cada povo. Vamos falar, então, específico sobre os maias. Das 3 civilizações pré-colombianas que estamos estudando, os dos maias é a mais antiga. As paredes dos templos e palácios desse povo eram cobertas de marcações chamadas de hieróglifos. Essas inscrições contam a história desse povo e seus governantes, as suas guerras, festas que faziam para alegrar os deuses, entre outros acontecimentos. Assim como os homens das cavernas, eles ainda foram seguindo, né, essa questão de fazer nas paredes contando um pouco da sua história. E isso foi com que ficou para nós sabermos melhor a história deles. Os maias, eles foram grandes estudiosos da matemática e dos astros. Eles desenvolveram algumas formas de contar e marcar a passagem do tempo. Uma delas foi o calendário solar, que faz lembrar o que temos nos dias de hoje, com 365 dias do ano. Quem ficar com dúvida aí, olha lá na internet o que é um calendário solar. Foram também construtores de pirâmides. Observe as pessoas próximas da pirâmide na foto. Gente, olha só, bem pequenininho, né? A pessoa ali não é nada. E lembrando, né, gente, eles não tinham equipamentos para fazer essas pirâmides. Eles mesmos construíam. Então, pensa todo o tempo, todo o trabalho, toda a dedicação e o esforço que esse povo teve para fazer, né? Então, muito interessante. Ela tem 47 metros de altura. Imaginando que, em média, de altura de uma pessoa seja 1,70 m, haveria necessidade de mais de 27 pessoas em pé, uma sobre a outra, gente, para alcançar o topo da pirâmide. É muito alta. Aqui na atividade, então, você é o detetive. Os maias, eles desenvolveram um sistema de numeração. Nós falamos que eles eram muito bons na matemática. Muito mesmo. Só que um pouco diferente do nosso de hoje, até porque nós fomos adaptando, né, toda essa questão da escrita para chegar no nosso sistema de numeração decimal. Observe a imagem ao lado e tente descobrir como se escrevem os numerais maias que faltam. Então, ali, ó,
nós percebemos que eles têm o 0, que parece uma bola de beisebol, não. Esqueci o nome daquele jogo. Futebol americano. Depois nós temos ali o 1, uma bolinha. 2, duas bolinhas. Pulo 3 e vocês vão perceber que tem 4 bolinhas. Então, ali ele segue uma sequência. O 5, pessoal, ele modifica. Ele é um risquinho. E aí eles começam como se eles fossem somar. Olha ali, ó. 5 mais 1. Um risquinho e uma bolinha. 6. O risquinho, 2 bolinhas. 7. O 8 pulou. E o 9, ele continua nessa mesma sequência. O risquinho e as bolinhas. Até modificar. Por quê? Ele não era decimal, eles mudavam nessa média de 5 em 5, depois para 50. Então, analisando, o 10, 2 risquinhos, e continuavam a sequência. 2 risquinhos mais 1, 2 risquinhos mais 2, e assim por diante. O 5, 3 risquinhos, e seguiam a sequência, certo? Bem fácil aí, vamos pensar. Depois, na 2, encontre no diagrama abaixo as seguintes palavras: hieróglifos, Cristóvão Colombo, pirâmide, México, Guatemala, Maia. Adoro caça-palavras. Continuando, gente, os maias e as festas. Os maias representavam suas festas em pinturas, em murais. Então, eles faziam, grandes murais nas paredes e representavam ali as festas. Os maias ofereciam comida para os seus deuses dentro dos templos. As festas religiosas marcavam diferentes épocas do calendário maia. As danças também eram muito comuns nessas ocasiões. Então, eles tinham muito festa porque eles cultuavam outros deuses. Atividade. Observe as imagens a seguir, complete a frase. Os maias também gostavam de música e tocavam instrumentos musicais, como a e o. Então, vamos pensar de acordo com o que nós estávamos aqui, e com o texto. O que eles gostavam? Quais instrumentos musicais os maias utilizavam ali naquela época, tá, gente? Aqui nós temos, um instrumento que nós já fizemos em sala de aula, que vocês não precisam confeccioná-lo novamente, tá? E ali tem uma outra imagem que mostra para vocês também outro instrumento, que na verdade, não é bem o artefato, mas aí vocês vão conseguir saber que era a e o. Pensem bem aí, é só olhar a legenda das atividades. Bom, pessoal, terminamos por hoje. A professora está com bastante saudade. Artes em sala de aula é mais gostoso, mas eu acredito que vocês vão conseguir fazer bastante arte aí na casa de vocês. Um beijo e até a próxima aula.